Bom, agora oficialmente com a gravação da segunda parte da aula prática do dia 8/10/2021. Então, a primeira parte da aula nós concluímos a etapa de criação de uma camada de pontos e a configuração da simbologia. Então, fizemos uma criação aqui que beira uma simulação, né? Com alguns dados verdadeiros, mas algumas coisas aqui meio que simuladas. Então, foi uma criação completa, porque a gente criou a vetorização, cadastramos os atributos e configuramos a simbologia. Então, agora o próximo passo é trabalhar, a gente pode até desabilitar aqui agora as camadas de ponto e deixarmos habilitada a camada de linhas. Que a próxima atividade trata da vetorização de elementos lineares, tá? E aí nós teremos a oportunidade de aprender um novo elemento que se chama a aderência. Bom, esse menuzinho aqui, como vocês já estão familiarizando com ele, eu vou devolver ele aqui em cima, tá? E vou deixar em destaque agora esse outro, que é o da aderência. Tudo bem, gente? Da aderência. Deixa eu abrir os slides só para dar uma olhadinha no que está programado para falar aqui com vocês. Bom, então aqui é a parte toda de cadastro dos pontos, né, que nós fizemos, a configuração de simbologia e a configuração mais elaborada com símbolos SVG. Aí eu mostro, inclusive, a parte de arrastar, né, para quem quiser depois esquecer como é que faz, mas se quiser movimentar um vértice, e o conceito de movimentação de vértice ele serve para os três tipos de geometria, tanto ponto, linha quanto polígono. Tem vértice, a diferença é que no caso de ponto é um único ponto isolado que você vai movimentar ele e editar. Mas quando é linha e polígono, você pode fazer essa edição também, tá? Então tá aqui o recurso, explicando como é que usa o resultado. Então, passo para o próximo slide aqui, vamos ver. Como deletar, que é a pergunta que a Angélica fez, também tem. Ó. Se houver um interesse por deletar algum elemento ali que foi feita a digitalização de maneira indesejada, basta selecionar, e aí o aconselhável é que se selecione pela tabela de atributo, ou pelo menos confira, né? Porque quando a gente manda exibir somente os elementos selecionados, a gente vai ver, né? Se a minha intenção é apagar só um objeto e estiver aparecendo dois registros selecionados, é porque existe algum objeto ocultando o outro ali e que você pode promover a exclusão de maneira indesejada também, né? Que você depois perceba que não era para ter deletado, então para tomar esse cuidado. Aqui simula como é que ficaria depois que deleta. Bom, aí na sequência, então, nós vamos trabalhar com a vetorização de camadas de linhas e posteriormente de polígonos, tá? Nosso campo de ação aqui vai ser, primeiramente, para vetorização de elementos lineares, nós vamos nos basear numa camada de referências, que eu chamo de pontos levantados por GPS. Claro que esses pontos não foram levantados por GPS. Eu usei os recursos de geoprocessamento de dentro do QGIS para gerar um conjunto de pontos e simulei como se fossem pontos levantados por GPS, porque é uma situação que, de certa forma, remete para a realidade, porque é muito comum e natural, por exemplo, que num dado momento, vocês tendo o equipamento em posse, vocês queiram, por exemplo, levantar ou circundar um elemento de interesse, se for, por exemplo, eixo de via. Eu posso pegar pontinhos ao longo da via para depois vetorizar com base nesses pontos e ter a estrutura do eixo de via, como eu posso também pegar uma propriedade e pegar pontos em torno dessa propriedade para aí assim usar esses pontos como referência para depois vetorizar os polígonos dessas propriedades. Então existem N formas de usar o ponto de referência levantado em campo com GPS. Então, esse primeiro momento, com a camada de linhas, nós vamos fazer essa simulação, tá? Então, nós vamos usar o conhecimento que nós temos já sobre importação de texto delimitado. Antes disso, nós vamos habilitar novamente
E eu vou pedir que vocês deixem habilitada a camada geradas e selecionada também, que é uma camada, é um grupo que nós já geramos, né? Que tem lá dentro, inclusive, aquele levantamento RTK que nós trabalhamos em algumas aulas anteriores. Vocês vão selecionar esse grupo para que o texto delimitado importado agora, ele seja acomodado dentro desse grupo, tá? Tudo bem, gente? Então, depois de selecionar o grupo, nós vamos importar o texto delimitado. O slide tem orientações de como fazer isso, de quais campos vocês devem atentar, e já com a informação aqui sendo ilustrada para vocês fazerem igual. Na pior das hipóteses, o que tiver menos assim, entendendo o que está fazendo, ainda assim vai conseguir fazer, porque é só copiar o que está fazendo. Claro que vocês precisam entender também, né? A configuração do delimitador, aí quais campos que compreendem as coordenadas, né? O sistema de coordenadas, que é muito importante também, o nome que a camada vai receber, e aí fazer essa importação, tá? Depois que a gente importar, nós vamos ver algo muito parecido com isso aqui, ó. Então, isso aqui, agora contando uma mentirinha para vocês aí, para vocês fingirem que é verdade, tá? Daniel pegou um dia, estava bem disposto, colocou o GPS no lombo aqui e falou, agora eu vou levantar 2 quadras em torno aqui da SPU. E saiu com o GPS lá no meio da rua, carro desviando dele daqui e dali, ele nem tchum, pegou, colocou no sistema stop and go, né? E foi lá, a cada intervalo de tempo, coletando uma coordenada ali. Aí depois de pós-processar, no final ele teve um arquivinho com coordenadas do eixo da via. Como o Daniel é um cara esperto, ele também configurou na coletora ali, cada segmento desse logradouro que ele coletou, ele pôs na coletora lá também o código, né, que é o código primeiro que remete ao tipo de via, se é uma via local, se é uma arterial metropolitana, e depois um outro nome, que é o nome do ponto específico, que diz qual é o nome da via, né? Por exemplo, a avenida aqui, Princesa Isabel, Marechal Campos, né? Aí tem uma outra aqui que eu me esqueci do nome agora, tem mais 3 aqui que são vias locais. Então aí é possível com uma coletora você configurar essas coletas e usar depois esses pontos como referência, tá? Bom, depois de fazer essa importação do texto delimitado, gente, nós vamos configurar a simbologia por categoria para que seja possível exibir uma legenda depois que mostre exatamente o que cada ponto desse representa, né? Se é a Avenida Marechal Campos, se é a Princesa Isabel, porque na hora de vetorizar o trecho de logrador, o segmento de via, eu na tabela de atributos, olhando na legenda, eu já tenho condição de ir lá e cadastrar pelo menos uma informação, que é o nome daquele segmento de via que eu estou, vamos dizer assim, vetorizando, tá? Tudo bem, gente? Tem outras informações de atributo dentro desses pontos que a gente pode abrir a camada, mostrar para vocês, né? Que vocês podem aproveitar. Isso tudo eu ratifico o seguinte, né? É muito importante esse trabalho, esse sinergismo entre quem vai a campo e quem finaliza o trabalho no escritório, porque o cara que vai a campo, que normalmente é um topógrafo, ou é até o técnico assim que lida mais com a parte de campo, ele tem que entender que o cadastramento dos atributos também é importante, né? Porque às vezes o topógrafo que trabalha com topografia mesmo, ele quer lá, né, desenhar, cadastrar as principais feições, coletar pontos para poder interpolar a curva de nível, essa coisa toda. Mas para quem vai trabalhar esse levantamento no SIG, é importante saber do que se trata e de certa forma, você condicionar o levantamento com atributos básicos também para poder usar isso depois no escritório. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui, tá? Então, depois que tiver todo bonitinho importado e configurado, próximo passo será usar a aderência, que é o que eu vou explicar, o menuzinho da aderência, a barra de ferramentas, que tem até uma explicação aqui sobre as principais ferramentas para quem quiser consultar depois. Tem o nome, tem quais as opções que tem, né, dentro de cada ícone, que a aderência nada mais é do que usar recursos de aproximação, que é um recurso topológico, por quê? Porque ele vai permitir exatidão entre aquilo que eu estou vetorizando
e a referência que eu estou tomando para minha vetorização. Em quais momentos, Wimerson, que, por exemplo, a referência se torna importante? Para o nosso trabalho agora, vai ser importante porque eu quero que exista uma condição de exatidão. Veja bem, não entendo errado a palavra exatidão que eu vou usar. A condição de exatidão é entre o que eu vou vetorizar com o que foi levantado em campo. Tá? Então, uma condição relativa de exatidão. Tem que corresponder exatamente à coordenada daquilo que eu peguei em ponto. Então, como é que eu faço isso? Usando aderência. Uma outra situação, por exemplo, envolvendo polígonos, que a aderência seria importante, é na hora, por exemplo, de vetorizar propriedades. Eu tenho lá o lote e tenho o lote que é vizinho. Eles têm uma fronteira em comum, uma divisão, que tem que ter as mesmas coordenadas. Então, vocês vão usar a aderência para que o limite de um bloco coincida exatamente com o limite do outro. Vocês entenderam, então? Então, assim, dentro da barrinha de aderência, vocês vão ter um símbolo muito legal, que eu acho muito inteligente, que é um ímã, né? Porque a aderência faz lembrar um ímã. Na hora que vocês vão vetorizar, ele puxa, né? Como se fosse um ímã para cima do ponto que você está adotando como referência. Vocês têm um outro menuzinho que permite escolher quais camadas eu quero aderir, se eu quero aderir só à camada atual, se eu quero aderir a todas as camadas que estão habilitadas e ativas no projeto, ou se eu quero configurar opções avançadas de aderência. Vou dar um exemplo, que é o que nós vamos fazer. O caso da aderência de linhas que nós vamos fazer para eixo de via, tem duas condições que eu quero aderir. Primeiramente, aos pontos de referência GPS, que é o que vocês viram aqui, ó. A primeira camada, então, é a de referências, eu quero aderir. E quero aderir à própria camada de linhas. Por quê? Porque depois que eu traçar um segmento de via, ele precisa ligar com outro segmento de via. Então, precisa ter aderência também com a própria camada para que o próximo segmento de via, próximo eixo de via, ele se conecte com o anterior. Que embora seja um outro eixo de via com outro nome, ele tem que estar conectado. Então, nós vamos fazer uma configuração avançada para que tenham ali habilitadas duas camadas de aderência. A própria camada sendo vetorizada e a camada de referência GPS. Tá? Outra opção muito legal que tem aqui também é assim, eu posso escolher qual tipo de aderência que eu quero. Se eu quero aderência só em vértice, significa que se eu passar o cursor próximo de uma linha em pontos intermediários, em nós, e não em vértices, porque tem um conceito bem sutil lá, a diferença entre nó e vértice, né? Que são pontos ali intermediários dentro de uma feição, são os nós. Ele vai fazer o quê? Ele não vai aderir, se tiver habilitado só a opção vértice. Se tiver só segmento, ele não vai aderir em vértice. Se tiver só área, ele só vai aderir a objetos de área. Centroide, mesma coisa. Então, se não atrapalhar, o que eu sugiro a vocês que estão começando a aprender é habilitar todas as opções. Até porque a aderência ela só é confirmada quando depois que ele adere eu clico. Eu falo, opa, é aqui mesmo que eu quero pegar o ponto. Aí você vai lá e clica. Então, depois a gente vai habilitar todas as opções. Bom, a tolerância para aderência também é muito importante. No caso, a unidade sendo usada aqui é o pixel. Eu coloquei uma tolerância de 15 pixels, ou seja, se eu imaginar um raio de 15 pixels em torno do ponto que eu quero aderir, significa que se eu aproximar com a minha ferramenta de digitalização a 15 pixels de distância da minha referência, ele já vai sinalizar que reconheceu a aderência, o ponto que ele quer aderir. Então, você já pode clicar tranquilo que ele vai conectar exatamente naquela referência que vocês querem usar, tá? Aí existem outras opções um pouquinho mais avançadas de edição topológica, enfim, até de habilitar a aderência à intersecção, de habilitar a aderência automática por fronteira, né? Quando eu pego um ponto numa fronteira, eu vou digitalizando e automaticamente ele já vai aderindo, né? Porque é muito difícil você dar, por exemplo, aderência numa fronteira que é vamos imaginar um lago. Eu acabei de vetorizar um lago lá com bastante pontos
e apliquei uma spline. Imagina a quantidade de pontos que esse lago não tem. Imagina para aderir, de repente, um objeto que divide fronteira com o lago, sei lá, a margem do lago. Eu quero vetorizar. Para eu fazer aderir cada vértice desse. Então, essa ferramenta que tem um raiozinho aqui, ela permite eu pegar um ponto no início lá, e com pontos intermediários, ele vai traçando automaticamente aderência em todo o delineamento da fronteira, para que quando chegar no final do objeto, esteja toda a fronteira aderida com a sua referência, e não somente onde você clicou com os vértices, tá? A gente pode experimentar, fazer alguma coisa assim depois para mostrar para vocês. E tem outras ferramentas menos importantes aí, que de repente vocês podem aprender com o tempo. Essa, por exemplo, de ajuste automático, eu prefiro não usar, porque às vezes ele pode começar, você clica num ponto, ele vai jogar o ponto um pouquinho diferente do lugar onde você clicou, porque ele usa uns critérios de usar o que você já tem vetorizado ali como referência para jogar o seu vértice em algum lugar. E não é legal, se você está olhando na referência ali e está vetorizando, se esse troço começa a mudar muito ali o que você está querendo fazer, vai ficar ruim, né? Eu prefiro não habilitar isso aqui. Mas, enfim, existe a ferramenta para quem quiser testar depois. Então, nós vamos começar a aderência assim, né? Habilitando a camada de linhas, então, e a do GPS também, configurando a aderência, que eu vou ensinar vocês a fazerem. A configuração avançada para habilitar a aderência somente nos pontos que eu quero. Estão vendo aqui o mouse? Ó? Deixando habilitado só as camadas que eu quero, e aí começando a aderência aqui em cima dos pontos GPS. Aí a gente vai traçar toda uma linha, um eixo de via, no final vamos clicar em OK, cadastrar os atributos. Tá aqui, ó. Quando a gente clicar em OK, ele vai traçar já o elemento linha, que é eixo de via, com os atributos todos cadastradinhos já, e com a certeza de que cada vértice desse vetorizado corresponde exatamente a cada coordenada levantada em campo, tá? Tudo bem, gente? Isso, vou dar um exemplo para vocês, pode ser uma exigência. De repente, vocês vão entrar num projeto que o termo de referência diz assim, cada vetorização SIG tem que se referenciar a um ponto levantado em campo, porque ele é mais confiável, sei lá. Então, o jeito que vocês têm de responder essa exigência é configurar a aderência para garantir que cada vértice ali digitalizado corresponda exatamente ao ponto levantado em campo, tá? Vamos fazer então? Agora é hora de fazer, né? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, pode mandar limpar quaisquer seleções aqui que tiverem na tela de objetos, e mandar fechar a tabela de atributos, se for o caso. O grupo Raw Package vocês vão desabilitar, só o grupo já basta, né? Camada de linha está habilitada, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão habilitar o grupo chamado camadas geradas, mas percebam que todas as camadas dentro desse grupo estão desabilitadas, tá? E que nós vamos fazer? Com esse grupo habilitado e selecionado, nós vamos importar o texto delimitado, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, ó, é vir no ícone de gerenciador de fonte de dados. Se alguém tiver para trás aí, por favor, me avise, tá? E aí, em gerenciador de fonte de dados livres, que pode ser por aqui ou pelo menu de camada, gerenciador de fonte de dados também. Opa, tá meio lerdinho aí. Abriu aqui do outro lado. Aí vou procurar aqui por texto delimitado, aqui na esquerda, nas opções que eu tenho aqui, tá? Ó, vetor, raster, malha, aí vem texto delimitado. Vou procurar por esse arquivinho que eu passei para vocês já da aula de hoje, junto com a apresentação da aula, que se chama... Deixa eu ver se ele está aqui dentro, meu. Não, não está. Se chama texto delimitado, referência underline GPS. Vocês vão selecionar esse arquivinho, tá? Se alguém tiver curiosidade de abrir para olhar antes,
Mesmo aqui abrindo pelo QGIS, ó, tá vendo? Ó, vocês podem clicar com o botão direito do mouse e mandar abrir com o editor de texto, tá? TextPad, por exemplo, que eu gosto muito de usar. Tá lá, todo bonitinho, ó, como se fosse levantado com GPS mesmo, ó. Tem um identificador, tem um tipo, tem uma classe, tem um nome, tem as coordenadas ENH. Tá bom, gente? É esse aqui que é o arquivo. É muito parecido com a estrutura, por exemplo, de um arquivo RTK, depois que vocês coletaram os pontos, tá? Só não tem ali os desvios, o PDOP, aquela coisa toda. Mas tem as coordenadas. Então, vocês vão selecionar esse arquivo, texto delimitado, referência GPS, e vão clicar em abrir. Quando clica em abrir, lembrando, ele vai exibir aqui em cima. Mas, por enquanto, ele não importou nada. Lembrando que ele sugere um nome para vocês, normalmente é o nome do arquivo. Neste caso específico, eu vou manter esse nome, porque ele é bastante sugestivo para o que eu quero. Eu quero um conjunto de pontos GPS como referências para a minha digitalização. Então, vou manter, tá? Percebam, assim, que o delimitador ele é personalizado e ele é tabulação. Porque se eu escolher qualquer um outro aqui, vai bagunçar o coreto, tá? Por exemplo, espaço, a bagunça que vai virar. Então, tabulação divide direitinho aqui, ó. Outra opção importante aqui, ó. Primeiro registro, tem nome dos campos? Percebam que tem, ó. Feed, tipo, classe, então, primeiro registro tem o nome dos campos. Quando eu habilitar essa opção, automaticamente ele já assume o nome dos campos, tá? Aí vocês vão ver que, inclusive, as coordenadas ENH, e quando ele atribui ENH para os campos, automaticamente ele associa também, ó, E com X, N com Y. E o Z é o H. Aí vocês têm que escolher H. Só não se esqueçam de conferir o sistema de coordenadas aqui, ó, e datum, que é o 31984, siglas 2000 TM24 Sul. Feito isso, vocês podem clicar em adicionar, tá? Todo mundo junto? Se tiver alguém que precisa aí que espere nessa tela aqui, eu espero. Lembrando que todos os passos estão nos slides, tá? Clique em adicionar. Quando faço isso, clico em close. Tá lá, ó. Já importou os meus pontos. Por enquanto, fica um pouquinho difícil dizer o que é o que aqui, né? Porque tá todo mundo igual. Se vocês quiserem habilitar o WMS agora, pode habilitar. Para espacializar o que vocês acabaram de importar. Espacializou, vocês estão vendo que corresponde exatamente ao que vocês esperam, né? Pontos que representam o eixo de via. Se vocês aplicarem um zoom aqui próximo, dessa primeira parte, vocês vão ver com um pouco mais de detalhe, tá? Tá lá, são os eixos de via. Gente, próximo passo, então, olha o quanto que é poderoso essa coisa, eu estou falando desde o começo para vocês. Você pegar uma camada e configurar a simbologia é um recurso muito poderoso. Eu sei que às vezes na pressa, abre a camada, vê lá, mas não, assim, sempre tenho esse hábito de lançar a mão de um tempinho para configurar a simbologia. Que mesmo que vocês achem que não vai ajudar em nada para o que vocês querem, vocês vão ter uma visão diferente da coisa, entendeu? Então, ó, símbolo categorizado, vocês podem manter esse mesmo símbolo se quiser, eu só aumentaria um pouquinho o tamanho, né? Colocaria um tamanho de 3 aí, e escolheria o valor aqui do campo para ser... Deixa eu ver o tipo, se o tipo aqui já me dá... Ah, não, perdão, aqui é melhor que seja nome, vou dizer por quê. Porque nome eu tenho só 7 possibilidades possíveis, que é para cada eixo de via.
E quando eu olhar na legenda e enxergar o nome da via, e eu estiver traçando esse segmento de via, já fica mais fácil para eu cadastrar na tabela de atributos. Porque aqui do lado, no painel de camadas, vai estar exibindo a legenda para mim, tá bom? Então, coloque um nome, pode colocar a opção de cores randômicas, que é a que está aqui por default, e clicar em classificar. Percebam que pelo tipo de dado aqui, ele aparece esses caracteres estranhos, mas não precisa se preocupar. O que é legenda aqui, vocês podem editar se quiser, tá? Como? Clicando aqui 2 vezes e corrigindo. Esse símbolo estranho é o Josué, né? É só colocar acento e que ele corrige. Pietrangelo. Tem aqui, ó. No meu, a formatação veio correta. Provavelmente que é porque o tipo que já você configurou da primeira vez. Eu posso até olhar isso depois, tá? Aqui é o acento circunflexo e o A. Mas aqui tem em fonte aqui, em fonte não, onde é que tem esse? Geometria. Aqui ele não está mostrando o tipo, que estranho. Eu acho que é informação, não? Informação também mostra, tem razão. Mas nesse caso nem isso está mostrando, deixa eu ver. Bom, eu estou contando que isso aqui esteja em UTF-8, né? É porque isso aqui ainda não é uma camada materializada, gente, por isso que ele não mostra. Se eu mandar exportar isso para um shape ou para um geopackage, ele vai mostrar, entendeu? Mas, enfim, isso não modifica nada do que a gente está querendo fazer aqui. Quem precisar editar, editem. Pode tirar essa opção de todos os outros valores aqui, ó. É só selecionar a linha e clicar no menos aqui embaixo. Estão vendo aqui onde está o meu cursor? Ó? Aí ele vai excluir. Feito isso, aplicar. E ok. Olha o que acontece. Olha, já vai mostrar a legenda desses pontos para mim, de referência. Ou seja, o roxinho aqui ó, são eixos de via da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. Esse rosinha aqui já é Marcelino Duarte. Esse outro em azul, que é de frente ali a entrada ali da SPU, é a Josué Prado, correto? Então nós vamos usar esses pontos como referência para digitalizar nossa camada de linha, de eixo de via, tá? Só que antes de começar, gente, nós vamos trabalhar a aderência agora, tá? O menuzinho da aderência é esse, que tem um imãzinho. Puxei ele para fora para que vocês visualizem todas as ferramentas que compõem essa barra. Lembrando que quando a gente coloca o cursor em cima, ele fala que é ferramenta de aderência. Primeira coisa que nós vamos fazer agora é manter habilitado aqui, ó. Emerson. Oi, perdão. Desculpa. Pode dizer. No meu não está aparecendo essa barra de Aderência? De aderência. Eu insiro ela. Olha só, toda vez que você precisar de uma barra de ferramentas e você não encontrar, é muito provável que assim, ela está desabilitada. Aí você vai clicar com o botão direito aqui em cima no espaço das barras, em algum espaço vazio. E vai ver que tem aderência em algum lugar. Barra de... Aqui, a ferramenta de aderência, tá vendo? Ok, achei. Aí vai aparecer. Obrigada. Aí pode até puxar para fora aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? O que acontece, gente? Primeira coisa, então, é manter expandido aqui as referências para eu olhar a agenda, voltar na camada de linha, habilitar, mesmo que não tenha nada ainda, e colocar em modo de edição, que é o lapisinho aqui, ó, lembra? Joguei o menuzinho aqui para cima para ganhar espaço aqui, mas vocês já estão dominados com a barra de ferramentas de digitalizar. Vamos clicar no lapisinho, ele já vai abrir aqui ó, o ícone de adicionar linhas. Quando nós vetorizamos a camada de pontos, o símbolo aqui era de pontos, né? Por quê? Porque é uma camada orientada a objeto. Ela vai se modificar em função do objeto que eu vou digitalizar. Se eu mandar, por exemplo, colocar em modo de edição a camada de polígonos,
ele vai aparecer a opção de adicionar polígono, então é orientado ao objeto, tá? Percebam ali que o ícone muda, ó. Estão vendo? Bom, então vamos continuar com a camada de linha. O que vocês vão fazer? Depois de colocar no modo de edição, nós vamos habilitar o imãzinho aqui, ó, que é habilitar a aderência. Na barra de ferramentas de aderência, tá? Clicando nesse imãzinho, primeira coisa que vocês vão fazer aqui, ó, todas as camadas, tá vendo? Cliquem na setinha que aparece, vai abrir algumas opções. Primeira coisa que vocês vão fazer é clicar em configuração avançada. Por quê? Porque as duas opções que tem, todas as camadas e somente a camada ativa, não me atendem. É uma situação particular de querer aderir somente na camada de referência e na própria camada que eu estou vetorizando. Então, eu preciso vir em configuração avançada. Aí ele vai abrir um olhinho aqui, tá vendo? Ó? Aí nesse olhinho, quando eu clico, ele já mostra quais camadas eu posso configurar a aderência, tá vendo? Olha que legal. Então, no primeiro grupo aqui, camada criada, ele só não está deixando eu expandir esse grupo aqui, mas enfim. Mas assim, no primeiro grupo aqui, vocês vão habilitar somente camada linha, que eu quero também aderir na própria camada. E embaixo, em camadas geradas, vocês vão habilitar o referência GPS somente, tá? Se vocês minimizarem os grupos agora, você vai ver que tem um quadradinho no grupo aqui, mas vocês já sabem que dentro de camadas criadas é somente camada de linha e dentro de camadas geradas referência GPS. Todas as outras aqui, ó, estão desabilitadas, estão vendo? Então é isso que vocês vão fazer, tá? Feito isso agora, vocês vão voltar aqui e aí na hora de aderir, vão clicar em configuração avançada. Bom, tá certo, eu acho que ele já está considerando aqui, tá? Essas outras coisas aqui nós não vamos habilitar. Depois eu vou só mostrar para vocês como é que funciona esse habilitar traçar, que é a forma de dar aderência por fronteiras, né? Quando você tem uma fronteira muito detalhada. Depois eu mostro um exemplo para vocês. Por hora a gente não vai usar. Uma vez que a aderência esteja habilitada, então, o que a gente vai fazer? Tem a opção também... Espera aí, só um instante. Agora ele abriu todo, ó. Cliquem de novo aqui nessa opção do olhinho aqui, gente. Não, perdão, aqui embaixo, abrir opções de aderência. No segundo ícone, última opção. Ele vai abrir para vocês aqui, ó. Então tá aqui aquilo que a gente já havia configurado. Percebam que a tolerância, você pode configurar a tolerância dependendo da camada, tá? Aqui no caso, nossa camada GPS está 12, pode alterar para 15 a tolerância se quiser, tá? E aqui no de cima, que é a camada de linha, também. A unidade é pixels. Percebam que tem outras unidades aqui, ó, metros e pixels. A gente vai deixar em pixel, tá? Aí tem lá a questão de escala mínima, máxima, é bem poderosa essa ferramenta, que vocês podem, inclusive, customizar a escala mínima e máxima é importante, porque, por exemplo, se o cara tentar vetorizar com um zoom muito pequeno, ele não deixa aderir. Porque é errado, você tem que ter uma escala ideal de digitalização. Se eu estou produzindo um mapa na escala 1:2000, você tem que obrigar o operador a aplicar a escala 1:2000. Porque senão a gente vai ver aqueles trabalhos de cartografia que se vê muito por aí, que a hora que você coloca uma imagem de fundo, parece que o mapa fala que é a escala 1:2000, parece que foi feito na escala 1:10, 1:15, né? Aquele vetor todo sem detalhamento, né? Converte-se. Tem a curva de uma quadra lá, o cara pega um ponto aqui, outro ali, e fica aquela coisa grosseira, né? Então, é uma forma de você forçar o operador a respeitar a escala de digitalização, tá?
Mas a gente não vai mexer com nada disso também. A gente vai desabilitar isso aqui. Agora nós vamos pegar a ferramenta aqui em cima, ó, no menuzinho aqui de digitalizar. Tá? A ferramenta de adicionar linha. A aderência está habilitada, percebam aqui. Ó, agora nós vamos começar a vetorizar. Percebam que quando eu coloco o cursor próximo ali, ó, ele já reconhece, tá? Estão vendo aqui, ó? Então, vamos começar por esse eixo de via, que é da via Marcelino Duarte. Detalhe, embora o primeiro vértice da Marcelino Duarte comece aqui, mas para que tenha ligação depois com o eixo de via aqui da Princesa Isabel, nós vamos pegar o vértice da Princesa Isabel primeiro, tá? Aí vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse. Para saber se deu certo, a hora que vocês puxarem para fora, vocês vão ver bem discreto aí uma linha pontilhada. Se jogar em cima de um objeto branco, vai ficar mais fácil perceber. Uma linha pontilhadinha é porque pegou. Aí vocês podem dar o zoom ali, ó. Só rodar o scroll do mouse para cima que ele aplica o zoom, ó. E o pan, vou ensinar o pan sem perder a ferramenta aqui, ó. Aperta a rodinha do mouse para baixo, segura e arrasta, ó. Tá lá, sem perder a ferramenta. Então, na hora que estiver digitalizando, precisar navegar, é só apertar a rodinha do mouse e puxar de um lado para o outro. E o zoom, scroll para cima e para baixo, tá bom? Pratique isso aí para ver se vocês entenderam. Aí eu vou dar um pouquinho de zoom aqui, começar a vetorizar, esperar ele carregar a imagem, para eu ter essa referência também. Vou começar a vetorizar. Perceba que toda vez que ele mostra um quadradinho magenta, é porque a aderência pegou, tá? Pode clicar certo de que ele está pegando esse ponto na hora de vetorizar. Vou finalizar o último clique com um ponto também da Marechal Mascarenhas. Quando eu peguei o último ponto, percebam que eu joguei aqui o cursor para fora. Ó. Isso tudo com o botão esquerdo do mouse. Para confirmar a vetorização, eu clico com o botão direito do mouse agora. Então, vou esperar um pouquinho todo mundo vetorizar a feição. E aí, quando eu clicar com o botão direito, ele vai abrir a janelinha para eu cadastrar os atributos, tá? Vou até abrir aqui o slide na outra tela para eu ver quais os atributos que eu coloquei. Todo mundo junto, gente? Tem alguém que precisa que espere um pouco mais? Então, vou confirmar aqui a feição, tá? Quando eu clicar aqui ó, no botão direito do mouse agora, olha lá, ele me abre a janelinha de cadastramento da feição. Os atributos que nós vamos colocar, então, o autogerar, eu não preciso me preocupar. O tema vai ser eixo de via. O tipo do uso nós vamos chamar de via local, porque é uma via local, tá? E detalhes é o nome da via. Olha que legal, se eu tivesse na hora aqui com dúvidas, mas eu não sei exatamente se isso vai ser chamado de via, de eixo de via, pode deixar em branco, né? Eu não sei que tipo de via que é, não tenho certeza se é uma via de acesso, enfim, tem várias classificações lá para o tipo de via, né? Se não tiver certeza, não importa, o importante é que tenha pelo menos um atributo cadastrado. E aí a própria assim, legenda me fala qual que é o nome aqui, né? Ó. É Rua Marcelino Duarte, então vou escrever, ó, Rua Marcelino Duarte. Não sei se Marcelino é com 2 L's, enfim. No mapa lá está com 2 L's. Então vou colocar com 2. Feito isso, gente, se eu der um OK, ele vai confirmar para mim o cadastramento do meu primeiro objeto linear, o primeiro objeto de vocês aí digitalizado, tá? Então vou clicar em OK. Para ter certeza, estou com a camada de linha selecionada, né? Vou
abrir a tabela de atributos. Com ela selecionada aqui, eu clico aqui em cima, abrir tabela de atributos. Tá lá o meu atributo cadastrado, tá? O feed está ainda como autogerado, que eu não mandei salvar. E em detalhes, ele dá o nome da rua. Se eu clicar aqui em cima no disquetezinho, ó, salvar edições na camada, ele vai atribuir um identificador para o feed, que é o 1. Por quê? Porque é o primeiro objeto que eu vetorizei. Se eu selecionar aqui agora, ele vai destacar para mim a seleção. Tá vendo? Vou remover a seleção. O que eu posso fazer agora, gente, é a mesma coisa que vocês fizeram, tá, para a simbologia de pontos. Que é o quê? Cadastrar uma corzinha aqui para dar um destaque melhor. Depois a gente cadastra por categoria, mas a princípio, clique em propriedades, mesmo em modo de edição assim, não tem problema. E vamos dar uma cor e uma espessura. Espessura eu sugiro aqui a 46 pelo menos. E a cor, o amarelinho, né? Porque a imagem tem uma tonalidade mais escura. Ou esse laranja aqui, que destaca bem, ou o amarelo ouro. Que vocês podem colocar aqui, ó. Puxar um pouquinho para o laranja, vira um amarelo ouro. Tá aí. Meu primeiro eixo de via vetorizado. E com adesão total aos pontos de campo. Tudo bem? Próximo passo, vamos vetorizar agora esse segmento de via aqui, que é da Marechal Mascarenhas de Moraes. É uma avenida, né? Aí, se eu tiver dúvida, por exemplo, mas eu não sei que tipo que é, se é arterial, se é... Se vocês abrirem a tabela de atributos de referência, vocês vão ver que ela vai abrir junto aqui, ó. Tenho duas tabelas de atributos agora. Então, ó, pontos de referência, seleciono, clico aqui no ícone de tabela de atributos, ele vai abrir as duas aqui. Vocês podem deixar, né, se quiser. O que acontece? Eu consigo pesquisar aqui, né, filtrar, Marechal, cadê? Para ver aqui, tá vendo aí? Já vai falar, toda a Avenida Marechal aqui é via arterial metropolitana. Por quê? Porque o cara que foi lá fazer o trabalho de campo, meu colega, ele já cadastrou o tipo de via, né? Ele já cadastrou para mim, então eu vou aproveitar essa informação. Aí volto para a camada de linha, seleciono, porque o momento de digitalizar, nunca vocês podem se esquecer disso. Tem que estar habilitada a camada aqui do lado, selecionada, tá? Então já sei que é uma via arterial metropolitana, que é um tipo de eixo de via. Vou fazer o que aqui? Vetorizar agora, mas volto na tabela de atributos daqui do anterior, para eu poder ver a feição aparecendo aqui. Vou aderir aqui ao vértice, que é um vértice comum com o eixo de via anterior. Vou clicar, percebam que a aderência ali já está funcionando. Clico, puxo para ver se está tudo direitinho, tá? E começo a vetorizar os pontos. Bom, consultando a tabela de atributos dos pontos de referência, eu já levantei informação que é uma via arterial metropolitana. Então, quando eu chegar no último nó aqui, neste caso, gente, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão finalizar aqui, tá? Finalizar aqui, ó, nesse vértice. Por quê? Porque depois vai continuar o outro segmento com o mesmo nome aqui, tá? Vou clicar com o botão direito do mouse e cadastrar. Então, tema eixo de via. Tipo de uso
tinha falado para vocês, né? Deixa eu ver no atributos aqui. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. Não, perdão, tipo de uso não. É detalhes, que é esse nome. Tipo de uso é Via Arterial Metropolitana. E vou dar um OK, tá? Tá lá cadastrado o segundo eixo de via. Aí, se eu voltar para a tabela de atributos aqui da camada de linhas, ó, tá do lado. Já vai me aparecer dois objetos. Tenho que clicar em salvar para ele gerar o feed. Então, dois, ó. Eis aqui minha segunda feição linear cadastrada. Gente, façamos isso para as demais agora, tá? O que eu vou falar para vocês aqui, ó? Vamos cadastrar mais uma parte agora da Avenida Marechal Mascarenhas, só que ele vai ligar agora com o último ponto aqui, tá? Então, cliquem. E vetorizem. E não esqueçam de ligar aqui com o primeiro ponto da via, tá? Da outra via local aqui, ó. Botão direito, vão cadastrar. Bom, como eu sei que esse segmento de via é igualzinho ao outro, eu vou cadastrar ele desse jeito, zerado. Vou vir aqui na minha tabela de atributos e vou copiar, tá, gente? Que é igualzinho. Olha como que é prático. Então, com o tempo, vocês vão pegando prática e vocês vão usando esses recursos para ter produtividade, tá? Aí, ó, já mando salvar aqui ou aqui em cima, enfim, ó, tanto faz, né? Salvou o objeto. Agora eu vou pegar essa via aqui, ó, essa travessa, que é uma via local, tá? Que pela coisinha aqui é a rua Pietrangelo de Biasi, né? De Biasi, né? Deve ser assim a pronúncia. Pietrangelo de Biasi. Se eu tiver errado aí, me corrija, Daniel. A gente fala Biase por aqui. É Biasi? É Olha só, é interessante que esse aqui ligue com a linha, mas perceba que ele não está aderindo, ó. Só está aderindo a vértice, tá vendo? Olha que legal. Então, eu tenho que dar uma olhadinha nos meus recursos de aderência aqui para permitir que ele faça a aderência para outros. Cadê? Edição topológica, deixa eu ver. Ele sumiu a opçãozinha que dá o... Seguir configuração avançada, deixa eu ver se isso resolve. Não. Intersecção também não. Camada ativa. Vamos colocar só camada ativa aqui, gente. Aí ele já aparecem as opções aqui, ó. Vértice, segmento, pode habilitar todas. Aí se eu colocar camada ativa, aí ele aparece, tá vendo? E o símbolo, inclusive, ele usa um símbolo diferente, ó. Quando é vértice é um quadradinho, quando é nó, ele aparece um outro símbolo aqui, ó. Aí eu vou clicar, tendo certeza de que ele vai aderir a esse segmento pequenininho. Opa. E vou vetorizar
Só que agora, peraí, backspace ele volta, tá? Se vocês vetorizaram, por exemplo, pegou errado. Backspace ele volta. Backspace é aquele botãozinho comprido que fica um pouco acima do Enter, tá? Aí eu tenho que voltar na opção de aderência aqui e colocar configuração avançada, para ele respeitar o que foi configurado, tá? Aí normal, volta a pegar o ponto, tá vendo? Vou vetorizar ele até o final. Lembrando que o PAN é apertar a rodinha do mouse e arrastar. E que esse eixo de via deve ligar com a Avenida Princesa Isabel. Então, o último vértice é um vértice da Princesa Isabel, tá? Vamos clicar e depois com o botão direito do mouse cadastrar a via aqui, ó. Então, o eixo, tipo de uso, que é via local, acho que eu já cadastrei. É só o detalhe que é a Avenida Princesa Isabel. Vimerson, como que você sabe que essa via... Não é uma via local, na verdade ela é uma metropolitana... via arterial metropolitana. Mas como você sabe, horas, eu estou com uma tabelinha aqui de atributos, estão vendo? Aqui onde está o cursor, ó, também aberta, se transformou em uma aba, ó, para pontos de referência. Então, posso vir no filtro aqui, ó, filtro de campo, como que era o nome mesmo? Por nome, né? Princesa, e aí eu vou saber que Princesa Isabel, dou um Enter, é uma via arterial metropolitana, estão vendo aqui, ó? Está mostrando aqui, ó. Então, volto na tabelinha da camada linhas e sei que já tem uma outra via cadastrada como arterial metropolitana. Então, eu vou copiar e colar depois. Resumindo, com o que eu tenho de atributo aqui, eu já posso cadastrar. Porque daí o que faltou, eu copio dos outros. Ó, eixo de via já tenho. Todos são eixos de via, na verdade, por enquanto. E essa é uma via arterial metropolitana, também vou copiar do de cima, que eu já tenho cadastrado. Feito isso, ó, clicar no disquetinho, o autogerar já me atribuiu um feed de 4, então está ordenando por ordem de criação, e quando eu venho aqui para a visualização, ó, mandar limpar as seleções, ele já vai me mostrar a via mais um eixo vetorizado. Gente, eu vou aumentar a espessura do meu aqui, lá em simbologia, tá? Vou colocar 66 aqui, porque quando reduz o zoom, fica ruim de ver. Bom, agora eu vou vetorizar a Rua Josué Prado. Lembrando que tem que continuar a partir do último aqui, onde terminou o último, né? E mesma coisa, vou vetorizando vértice a vértice. Quando nós temos o recurso da aderência, podemos até nos dar o luxo de reduzir um pouquinho o zoom, né? Desde que eu vejo o quadradinho magenta mostrando que ele ancorou no ponto, tá? Chegou no último lá, o botão direito, mando cadastrar. Bom, todos os atributos que eu preciso aqui eu tenho. Eu sei que é uma via local, eu sei que é um eixo de via. A única informação que eu não tenho é do detalhe, que é o nome da rua. E a rua se chama Josué Prado. Rua vou cadastrar, copiar e colar as outras informações aqui. Via local, eixo de via, Josué Prado. E aí clico no disquetinho. Mais uma vez, para salvar. Tudo bem, gente? Eu estou com algum cadastramento errado aqui de pontos, porque... Ou isso aqui é uma seleção, deixa eu ver.
mandar limpar a seleção. Não. Eu não entendi agora porque que tem um trecho da Princesa Isabel que está... Ah, agora limpou a seleção. Estava em outra camada essa seleção. Gente, então agora eu vou vetorizar Princesa Isabel, também em 2 segmentos, tá? Então vou começar desse ponto aqui, ó. Já percebo a aderência pegando ali, ó. E quando eu ponho aqui o cursor em cima, até já fala para mim que é a Princesa Isabel. Então, ó, tem que selecionar a camada de linha, não pode esquecer. Aí sim, começo a vetorização. Avenida Princesa Isabel. O resto eu tenho, que ela é uma via arterial metropolitana e é um eixo de via. Feito isso, vocês podem clicar no disquete. E estaremos somente com uma parte pendente para vetorização, que é a outra parte da Princesa Isabel. Então, manda aderir no mesmo ponto onde terminou o eixo anterior. E procedo com a vetorização. Botão direito, cadastro os atributos. Como já tem todos os atributos, eu só vou mandar confirmar. Eu já tenho esses atributos aqui, ó. Eixo de via, via arterial metropolitana e Avenida Princesa Isabel. Tudo bem, gente? Feito isso, ó, clico no disquetinho e clico no lapisinho para sair do modo de edição. Agora eu já posso até desabilitar a referência, se eu quiser, tá? Para vocês que terminaram aí, quem terminou de vetorizar pode até desabilitar a referência. Todo mundo finalizou? Tem alguém que está fazendo ainda? Eu estou, mas pode seguir, Vimerson. Não, a gente espera, dá tempo. Inclusive, eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque vai faltar o tópico agora com polígonos. E não é interessante começar e parar no meio. É melhor fazer na próxima aula, né? E aí eu já abordo o conteúdo da aula que vem, que é sobre cálculo de campos. O plugin Quick Map Service nem vai demorar muito tempo, porque meio que vocês já viram como é que abre aqui um geosserviço. Então fica tranquila, vai fazendo aí, Angélica. Não vou avançar agora não, vou dar mais uns minutos aí para vocês.
Pessoal, querem aproveitar para fazer alguma pergunta? Para quem já finalizou? Tranquilo. Analisei aqui já. Deixa eu ir adiantando algumas coisas, então, enquanto a Angélica vai terminando, que é assim... Eu estou terminando, pode seguir. Isso, até porque depois você vai conseguir fazer, que é algo que a gente já aprendeu. Eu sempre gosto, quando tem classes assim, de fazer uma configuração de simbologia por categoria, né? Então, para vetorizar, eu usei aqui uma corzinha de destaque, uma espessura, mas assim que eu finalizo, o interessante é que eu também venha nas propriedades e configure a simbologia por categoria. E qual categoria que eu vou usar, Vimerson? Bom, eu poderia usar por tema todos vão ficar com a mesma classe, que é eixo de via. Vou até mostrar aqui, ó. Né? Percebam que quando eu mando classificar, lá por tema, se eu mudar lá em cima, ele já atualiza sozinho, ó. E falhou, não deu certo não. Aí tem lá por tipo de uso, ou via arterial ou via local. Se eu der um apply, ó, tudo que é via local. Ué, ele colocou como arterial a do meio aqui não é arterial, não. Tá vendo? Eu já identifiquei um problema aqui, ó. Então toda é a Pietrangelo, né? Cadê? Uai, será que eu dei o nome errado para via? Essa aqui, ó. Não, isso aqui não é Princesa Isabel, é Pietrangelo. Tá errado, é. Tá errado. Então vou editar aqui, ó. É um eixo de via, é uma via local. E aqui é Rua Pietrangelo, né? Bom, na dúvida, eu consulto meu amigo aqui do tabela de atributos da outra camada. Uai, só tem Princesa Isabel aqui? Que isso, que estranho. Ah, porque tá filtrado. Aqui, ó, via local, Pietrangelo de Biasi. Volto aqui. De Biasi. Limpo aqui a seleção, aí volto para a propriedade. Excluo a classificação e classifico de novo. Agora sim, ó. Via local e via arterial metropolitana. Então essa é uma categoria. A outra seria pelos detalhes mesmo, né? Que aí nós teríamos aqui... Bom, deixa eu confirmar. Aí ele abre uma legendinha, né? Avenida Marechal Mascarenhas, que é essa roxinha. Eu posso habilitar e desabilitar. Aí ele vai sumindo conforme desabilita, né? É meio que um probleminha, um bugzinho que eu percebo do GeoPackage é esse, ó. Ele some quando eu desabilito, tá vendo? Não sei por que está acontecendo isso. Aí eu tenho que voltar nas propriedades, mandar aplicar de novo aqui para ele aparecer. Mesmo assim não está aparecendo.
Tem que selecionar aqui, senão não vai exibir, né? Pronto. Então tá aí, gente. Com a legendinha do lado, dizendo que é o quê. Então vocês conseguiram vetorizar baseados em referência. Ah, e se eu não tiver essa referência? Não tem problema, você poderia usar o ortomosaico para vetorizar as vias. Não tem problema nenhum, né? Até porque se a gente der um ponto, um zoom, como eu simulei esses pontos, eu extraí do próprio ortomosaico, tá? Vocês vão ver pelo zoom aqui, ó, que eu estou pegando em cima daquela demarcação que tem de divisão de pistas, aquele pontilhado. Gente, eu creio que a gente pode deixar a parte de polígono para a próxima aula, tá? Angélica, conseguiu configurar a simbologia? Sim, consegui. Deu certo, sim. né? Ficou parecido aqui com essa, né? É. E, lembrando que a camada de referência, ela nada mais é do que um texto delimitado. Se eu colocar o cursor, vocês vão ver que ele está remetendo para um arquivo TXT. Isso ainda não é uma camada, tá? Vetorial. Se vocês quiserem transformar isso numa camada de pontos, teria que mandar salvar, exportar como um shape ou como um geopackage, tá bom? Bom, vou salvar. E aí, lembrando também que no geopackage aqui, ó, ele vai mostrar, né, as minhas camadas. Deixa eu atualizar. Ponto, linha e polígono com os campos. E que eu tenho um pluginzinho poderoso, que é o de web. Cadê? Banco de dados, o gerenciador de banco de dados aqui em cima. Estão vendo, né? Uhum. Sim. Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Essa barra de ferramentas avançadas eu vou desabilitar, porque eu vou habilitar lá na aula que vem. E aí nesse pluginzinho de gerenciador de banco de dados, que é nativo do QGIS, ele é muito legal para a gente poder gerir o geopackage. Uma que quando a gente entra, já vai mostrar o geopackage conectado aqui, ó. Quando eu clico na camada, por exemplo, de linha que eu terminei, além dele mostrar o tipo de objeto, os campos, né? Ele traz a tabela de atributos para a gente poder conferir. Então, geometria, uma line string, olha lá que legal. Ele mostra uma string de coordenadas, provavelmente dos vértices, né? Tema, eixo, tipo de uso, detalhes. E a pré-visualização, olha só que legal. Inclusive eu posso dar zoom nessa. Camada de polígono, mesma coisa. Ah, polígono eu não fiz nada ainda. Camada de ponto. Tá lá os pontos que eu gerei. Então é importante, às vezes. Oi? Desculpa, Vitor, não entendi. Ah, professor, tinha dado uma travada pra gente aqui. Travou? Pelo menos no meu computador. É. Não, o que eu estava mostrando aqui era o gerenciador de banco de dados que dá para a gente gerenciar as camadas do GeoPackage, né? Uhum. Tá aí, ó, tanto atributo quanto geometria. Tudo bem, gente? Então, assim, eu peço que vocês salvem o projeto de vocês, devolvam a barrinha aqui em cima para o lugar, né? Vimerson, aquela camada de referência GPS, a gente pode salvar pelo GeoPacket ou deixa ela assim mesmo? Pode deixar assim mesmo, mas se você quiser salvar, você poderia, por exemplo, ó, vamos fazer assim, ó, referência GPS, né? Vou mandar exportar e salvar dentro desse próprio GeoPackage que eu criei as camadas, posso fazer. Escolha onde ele está aqui, ó, camadas geradas, tá vendo? Criadas, na verdade, né? Pus o nome errado. Camadas criadas, mas eu pus geradas. E mandar exportar, ó. Ixi, deu uma falha aqui, deixa eu ver.
E acho que é pelo tipo de dado mesmo, ele está dando pau, hein? Não está reconhecendo, deixa eu ver. Não está mostrando o tipo de dado aqui, ó. Eu acho que vou ter que fazer 2 passos. Primeiro salvar para Shape para depois jogar em GeoPackage, se eu quiser. Porque aqui ele não está reconhecendo o tipo de dado. No meu tá. Deixa eu tentar de novo aqui, ó. Exportar. Salvar feições como GeoPackage. Ah, tá aqui, ó. Codificação, mas ele não deixa alterar, tá vendo? Tá o TF8. Se o GeoPackage tiver com uma configuração diferente, ele não deixa. Ah, ok. Tem que respeitar a codificação do GeoPackage. Acrescentar. Opa, acho que agora vai dar certo. Acrescentar. Yes. Deu essa mensagem, mas deixa eu ver se ele salvou. Vamos atualizar aqui. Ah, ele salvou a camada gerada. Só que ele deu pau, porque não saiu nada aqui, tá vendo? Então não gerou nada aqui não, deu pau. Mas dá para salvar em Shape, por exemplo. Eu não sei qual que é o problema aqui, porque que ele não deixou salvar. Tudo bem, gente? Ok. Podemos encerrar por hoje, então? Sim. Próxima aula na segunda-feira, é isso, Daniel? Ixi, o Daniel saiu antes de responder. Tem problema não. Deixa eu ver pelo slide aqui, que no slide... Ei, professor. Oi? Caiu. Eu fui tirar o microfone, eu sem querer cancelei a ligação aqui. A vídeo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, a data eu acho que pode ser na segunda, vai ser feriado aqui na SPU. Ixi. Que tem dia 15, né? Deixa eu olhar o nosso calendário. Isso foi publicado ontem. Aham. Saiu no Diário Oficial. Eu não sei, acho que para vocês do IFES também não saiu? Não é para toda a administração federal? Não, saiu porque foi ponto facultativo decretado pelo Estado, aí o IFES acompanha. Pelo governo federal. Foi pelo governo federal? Foi. Ministério da Economia. Daniel, por mim, olha, eu não sei assim quanto a vocês, por mim tanto faz, se quiser dar uma pausa essa semana de feriados, porque é um dia Então, sim, um dia não. Eu não vou poder participar esse resto de mês, porque eu vou para o Acre, para a comissão de demarcação lá. Eu vou estar viajando o resto do mês inteiro a trabalho, e vou estar meio incomunicável sem internet a maior parte do tempo, porque eu vou estar bem no interior do estado. Entendi. Mas aí, a data que vocês combinarem, eu vou avisar aqui, despachar tudo aqui. Porque é 11 e 12 sem aula e 15 também, né? 15 é o quê? 15 é 15 é feriado também, né? Eu acho que é dia do professor. Dia 15, Proclamação da não. República também, não é? 15 é 15 de novembro. Isso. É proclamação da República também, né?
Não, mas é só 11 e 12, depois 13 e 15 é normal, Vimerson. É normal, é normal. 15 não. O Mas feriado eu do ouvi mês que falar vem que você está falando desse aí, do dia 15, professor. Não, espera aí. Nós estamos aqui em que dia? Hoje é 11. 8 de Hoje maio. é 8. Então, semana que vem, dia 15, não é feriado? Não. Não, Você está confundindo com 15 de novembro. é Não, 11 e 12. tem razão, 15 de novembro. O feriado é dia 12 de outubro. Acho que a gente pode retornar a partir do dia 13, então. Sim. Então tá. Faz quarta e sexta. Isso. Então pronto. E é o tempinho que eu ganho para finalizar, porque agora falta a parte de mapas e de cálculo de tabela de atributos. Aí acaba a parte do curso, toda essa parte prática, né? Então, A tabela de atributos e de layout, né? Oi? Falta essa parte dos cálculos e o layout, não é isso? E o layout de mapas, aí a gente encerra o curso. Tá. Então eu já vou mandar, eu vou esperar até na segunda, quando você terminar o material, ou na terça, e aí eu despacho o e-mail para o pessoal já falando dia 13 e 15. Isso, que seria, basicamente, tem tudo para terminar o conteúdo nesses 2 dias, né? Se não tiver nenhum imprevisto, nenhum problema. Então tá, então dia 13. Tá. Tudo bem, gente? Então, eu vou ratificar isso no grupo, Daniel, mas é importante você mandar um e-mail para todo mundo depois. Não, eu sempre mando. Inclusive, conta do a feriado. Angélica sempre responde aí também, que eu mando para todo mundo, né? Todo mundo que manda um e-mail aqui, eu caminho. Então, posso deixar contigo para você mandar esse e-mail? Pode sim. Ah, combinado, então. Então, gente, eu acho que com todas os contras, assim, da gente ter parado um dia ou outro, eu acho que tá tranquilo, porque com mais 2 dias, quer dizer, mais a semana que vem, a gente finaliza o curso, né? E o lado bom é que eu estou produzindo material, tá tendo vídeo, vai ter os slides, então, mesmo quem se perder um pouquinho, vai ter condição de refazer isso depois. Professor, esse slide eu acho que tá melhor que a apostila. Tá, não, a apostila está bem desatualizada, né? Sim. Eu me baseei mais ou menos na abordagem, assim, o que eu vou abordar? Isso aqui. Eu me baseei nela, mas o dado eu estou produzindo todo, tentando adaptar o máximo possível com o que nós temos, né? Que levantou com GPS, ou pensando coisas novas também, né? Essa ideia de usar os pontos como referência e tal, foi uma ideia que eu tive até para poder linkar uma coisa com a outra. Mas façamos assim, então, terminaremos o curso aí, se tudo der certo, na semana que vem, com mais 2 encontros, na quarta e na sexta-feira, tá bom? Tá. Certo. Daniel. Então, quer perguntar alguma coisa, Angélica? Sim, para o Daniel. Sim. Esse material que você me mandou zipado hoje, eu não consegui acessar o compartilhamento, porque ele diz que faz parte de um compartilhamento institucional. Ah, tá. Eu vou ter que remandar então de novo. Na hora que eu mandar esse e-mail, provavelmente eu vou mandar esse e-mail na terça-feira. Que aí quando o professor mandar o material da próxima aula, aí eu já mando tudo de uma vez, para não ficar mandando. O arquivo do professor ele era muito grande. Aí quando o e-mail não aceita, né? Aí ele pede, às vezes ele dá uma opção da gente colocar na nuvem daqui do Ministério. Só que eu achei que ele ficava acessível para todo mundo. Então eu vou dar um jeito aqui de colocar em uma outra pasta e gerar um link. Angélica, é o mesmo que eu te mandei pelo WhatsApp, você viu ali? Eu ia falar isso, que eu só consegui porque o Vimerson tinha enviado pelo WhatsApp e aí eu consegui baixar. Mas antes eu tentei só pelo teu, aí não conseguia, e em cima já da aula que eu consegui. Não, mas então vamos fazer. Eu vou me atentar a isso daí. Eu sei que alguns compartilhamentos às vezes dá essa questão, então mas eu vou tentar mudar a esse para mim configuração não precisa mais. Que eu já consegui, só aula gravada. Mas o que pode fazer, Daniel, no final, quando tiver tudo concluído, a gente organizar o e-mail com tudo bem organizadinho, aí eu vou refazer aquelas pastas para que tenha assim, cada prática tem lá o PDF e o dado, tudo bem organizadinho, com os links separadinhos. Vocês... Eu sempre mando, no e-mail que eu mando o link com todas as vídeos já anteriores. Eu só vou acrescentando. E aí você vai acrescentando em cima do anterior, né? Isso.
Ah, beleza, então sem problema, dá para fazer assim também. Mas tá bom, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, se forem refazer a prática, vocês podem me acionar a qualquer momento, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Tá Eu bom. vou ter que refazer a prática da terceira aula que eu perdi, da aula passada, né, que eu não consegui. Aham. Mas hoje deu para acompanhar tudo sem a aula, porque eu tinha baixado os dados e você usou um dado novo. Aham. Então, deu para acompanhar bem. Aí eu preciso refazer essa aula, fazer a aula, né, através do vídeo. Aí eu te dou um retorno. Isso, se você for tendo a dúvida, na hora pode mandar o WhatsApp que eu já vou te respondendo, Angélica. Ok. Tá bom? Tá Gente, muito obrigado pela presença de Valeu. vocês, então, e nos vemos na semana que vem. Tá Até bom. semana que vem. Bom feriado para todo mundo. Tchau. Bom Boa Ok. viagem, viu, Daniel? Obrigado, Angélica. Valeu, gente. Um abraço, Tchau. bom final de semana. Tchau, tchau para vocês. Bom feriado. Vamos comer, tô com fome.